Olá, paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda e como eu já disse em outro vídeo, o meu objetivo, o meu propósito ao criar esse canal no YouTube é de evangelizar, é de pregar a palavra do Senhor e alcançar vidas por meio do Evangelho. E como versículo ou versículos de abertura de mais um vídeo que eu gravo, eu gostaria de deixar João capítulo 3, versículo 3 ao 5, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E com relação a esses versículos que eu li, eu gostaria de ler também 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Então, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. É necessário nascer da água e do Espírito Santo para ver o reino dos céus. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo. É necessário nascer de novo da água e do Espírito para ver o reino de Deus. Viver em Cristo e se tornar uma nova criatura. Se tornar uma pessoa nova. Se tornar alguém diferente. Diferente das coisas que fazia. Diferente do seu passado. É necessário nascer de novo. É necessário entregar sua vida a Cristo. É necessário. É necessário se converter a Ele. Entregar sua vida a Ele. Viver o novo que Deus tem. As promessas que Deus tem. O propósito que Deus tem para a nossa vida em Cristo. Viver o novo de Deus em Cristo. Pois em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. E o passado, ele fica para trás, as coisas passadas, as coisas velhas. E nós vivemos o novo. É essa mensagem de abertura, esses versículos e essa reflexão acerca desses versículos que eu quero deixar para você que está vendo esse vídeo, para que você entenda isso. É necessário nascer de novo, da água e do Espírito, para ver o reino de Deus. Entregar sua vida a Cristo, para ver o reino de Deus. E viver o novo do Senhor. Viver o novo do Senhor na sua vida, para ver o reino dos céus. Certo? E eu, partindo, após o versículo de abertura, eu gostaria de deixar alguns versículos que estão em Romanos, capítulo 5, do versículo 14 ao 17, que diz: mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus.
Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior e ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Cristo. Existe uma diferença entre o pecado de um só homem e o presente, a graça de Deus. Pois foi pelo pecado de um só homem que a morte reinou sobre todos, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança daquele homem. Mas no caso da graça de Deus, no caso da graça do Senhor, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. Eu não merecia o perdão e a misericórdia de Deus. Nenhum de nós. Nem merecíamos, nem merecemos. E mesmo assim, mesmo sem merecermos, o Senhor entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por você e por mim. Para morrer por nós. Em nosso lugar. Pois quem deveria morrer naquela cruz, derramar o seu sangue, era eu, era você. Mas Jesus Cristo foi humilhado, foi morto, foi crucificado em nosso lugar, derramou o seu sangue para nos salvar. Para nos salvar. Ele morreu em nosso lugar e nos deu a vida. E eu peço a você, entregue a sua vida a Ele, porque Ele deu sua vida por você. Entregue tudo o que você tem, tudo o que você é, a Ele. Entregue a Deus a sua vida, porque Ele entregou o seu único Filho para nos salvar. Mesmo sem merecermos, Ele entregou. Mesmo sem merecermos, Jesus Cristo morreu naquela cruz e nos salvou. E nos libertou dos nossos próprios pecados, dos erros que nos aprisionavam. Ele nos libertou. Ele nos deu a vida. E eu peço a você, entregue a sua vida a Ele, antes que seja tarde demais. Porque os sinais estão se mostrando. Mortes, guerras e rumores de guerras ao redor do mundo. O Filho do Homem está por vir. O Filho de Deus está por vir para julgar o mundo com a sua justiça.
Então eu te digo, entrega a sua vida a Cristo, se converta a Ele, se converta ao Senhor, antes que seja tarde demais. Antes que você diga, por que eu não entreguei minha vida antes? Por que eu não me arrependi verdadeiramente antes? Então, essa mensagem que eu quero deixar para você que está vendo esse vídeo. Deixar para você que está assistindo esse vídeo no YouTube. Essa mensagem que eu quero deixar para você. Que Deus te abençoe. E, por último, eu gostaria de deixar um versículo para finalizar. Um versículo que está em Apocalipse 21, versículo 8. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. E eu espero que você não se encaixe em nenhum desses exemplos, para que você não tenha esse fim. Que Deus lhe abençoe grandemente. Até mais. E fiquem com Deus.